Oi, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez a esse canal e eu fico feliz de novamente poder estar com vocês comentando alguma coisa da história do cristianismo, do início do cristianismo. Estamos seguindo aqui aquelas anotações que Emmanuel disse para o Chico Xavier no livro Paulo e Estevão, né? Estamos tentando passar aqui essa imagem que o Emmanuel nos deixou. Antes, porém, eu peço por gentileza vocês que queiram contribuir na divulgação do Espiritismo e do Cristianismo, que que seja inscrito no canal, clique no ícone gostei, né? E que compartilhe o canal, divulgando mais, né? Espalhando mais essa notícia do Evangelho e das novidades que Cristo veio nos trazer, e agora especificamente do início dos primeiros cristãos aqui na Terra, não é? E no vídeo passado a gente o vídeo terminou um pouco incompleto, mas nós estávamos falando sobre o relato em que o Saulo de Tarso conversava com Abigail na casa de Zacarias, que era onde Abigail morava juntamente com Zacarias e com Ruth. Como nós já dissemos, né, eles moravam numa região rural, saindo numa estrada de Jope, que ia para Jope, saindo de Jerusalém, indo para esse porto chamado Jope. E ali Abigail morava. E Saulo, vez ou outra, ia encontrar com ela, né? Era um casal muito feliz, né? Aquelas almas afins, aquelas almas que se completam, né? Aquele amor verdadeiro que a gente ainda não conhece aqui na Terra, né? A gente muitas vezes não conhece aquele amor puro e verdadeiro que existe entre as pessoas. E ali, entre os dois, existia esse amor completo, né? Terminamos no capítulo passado, no nosso episódio passado, o relato de que Saulo conversava com Abigail no jardim, já era no começo da noite, né? Perto de umas árvores chamadas oleandro, né? São árvores grandes que vão até 5 metros, com muita flor, né? Com várias cores. Tinha tamareiras, né? É uma região muito bonita naquele sítio, naquela fazenda em que Abigail morava. Saulo, entretanto, morava em Jerusalém e ele vinha esporadicamente conversar com a sua eleita, no caso Abigail, né? que tinha fugido de Corinto por causa da perseguição daqueles romanos que administravam a região de Corinto, né? Então eles estavam ali conversando, né? Um local muito bonito, muitas rosas, um jardim muito bonito, muito cuidadoso, muito cuidado, né? Por Abigail, por Ruth, né? E o Saulo disse para Abigail: Abigail, daqui 2 dias eu volto, né? Para ver-te, né? Para conversar novamente com você. Era um namoro, né? Naquela época, né? Não é bem como hoje, mas é um namoro entre Abigail e Saulo, né? Então eles combinaram, né? Porém, o Saulo falou: olha, eu vou, daqui 6 meses, eu, eu pretendo casar com você. Ela assustou, né? Puxa, mas 6 meses, né? Eu acho isso muito rápido, é uma notícia muito chocante para mim, apesar de que ela tinha aquele amor verdadeiro por Saulo, né? Mas ela ficou satisfeita com aquilo, né? Um reconhecimento daquele convite, né, para o casamento, né? E Saulo disse que ia conversar com a sua irmã, depois conversar com seus pais e iria dar a notícia de que ele
iriam casar, né, em 6 meses, né? Isso nós já conversamos dessa união desses dois, né? Dessa afinidade plena entre Abigail e Saulo. Muito bem. Tínhamos conversado anteriormente que Saulo, em conversa com Sadoc em Jerusalém, acertaram que deveriam ir à casa do caminho, ver ao vivo, né, Estevão pregando, porque Estevão estava ambientado na casa do caminho, junto com Pedro, que era o líder máximo, né, do grupo, né, e ali aquela combinação de Sadoc com Saulo, né, já tinha combinado que no próximo sábado, né, era dia da fala do Estevão. Estevão, como já falamos nos episódios anteriores, ele já era muito conhecido, muito bem visto e muito querido pela população toda, né? Inclusive, os próprios judeus fariseus frequentavam a casa do caminho. Eles iam ouvir a conversa e o discurso de Estevão. Estevão era muito sábio, né? Muito conhecedor da lei mosaica, dos profetas, né? Do Torá. Ele era um judeu muito rigorosamente obedecendo às leis judaicas e os ensinamentos judaicos, principalmente as leis últimas, né, de Moisés, né? Então Saulo e Sadoc combinou e eles vão até a casa do caminho. E lá, quando eles chegaram, eles acharam estranho, né? Um povo muito pobre, muito simples, né? Foi o primeiro termo que você tem notícia de falar que era uma igreja. Na verdade, não era igreja como a gente entende hoje. Era uma casa, uma reunião que as pessoas reuniam e ali discutia religião. Como todo mundo era judeu, né, discutia as ideias e a teoria e a filosofia judaica, né? Entretanto, lá na casa do caminho, nos homens do caminho, onde Estevão morava, né, eles discutiam também as ideias de Cristo, né? Além da conversa sobre o judaísmo, conversava também sobre o evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelho que já tinha sido escrito e já tinha feito a cópia do evangelho, né? Então, Saulo e Sadoc chegaram ali no sábado e viram aquele monte de pessoas, né, ali preparado, uma pobreza muito grande, né, uns estropiados, doentes, muito pobres, com bengala, tinha dificuldade de locomoção, umas vestimentas muito sujas, né? O texto ainda diz assim que alguns até com um cheiro desagradável. Era um lugar assim muito pobre, né? Uma pobreza extrema. E o Pedro, juntamente com Estevão, com Tiago, com João, eles estavam coordenando aquela recepção das pessoas e faziam e davam a atenção e o cuidado e o tratamento para aquelas pessoas, né? Então, Tiago era irmão de João. Tiago é conhecido na Bíblia como Tiago maior, né? Porque ele era mais velho e ele tinha como irmão o João. João era o jovem, muito jovens, adolescente até, na faixa dos seus 16, 17 anos. E João depois virou João Evangelista, que foi o último dos discípulos que veio a desencarnar, né? Então ali ficou João, Tiago, Pedro, cuidava da casa. Quando Saulo e Sadoc chegaram, logo eles, como chefe daquela casa, receberam os dois, né? Obviamente que não apareceu o
Estevão, porque Estevão chegou recentemente, né? Mas ali já estava estabelecido e cuidando da casa Tiago, João e Pedro, ou Simão Pedro, né? Então, quando eles chegaram, logo eles perceberam que o Saulo e Sadoc já eram pessoas da alta sociedade, né? Saulo já era conhecido como um juiz do Sinédrio, ele já participava do Sinédrio, ele já era um chefe, né? Ele já trabalhava ali no Sinédrio de Jerusalém, no templo de Jerusalém. Então, quando ele chegou, né? Quando eles chegaram, melhor, já colocaram eles assentados num lugar privilegiado, no centro ali, numa cadeira mais... eram bem afeiçoados e bem de vida, né, vamos dizer assim. Eram autoridades do Sinédrio, né? E aí o Estevão, passa um pouquinho, Estevão chega, porque estava todo mundo esperando a eloquência e a conversa de Estevão, porque Estevão toda a vida foi uma pessoa muito gabaritada, conhecia profundamente a lei do Torá e ficou conhecendo a história de Cristo, porque ouviu de Pedro, de Tiago, de João, e ele leu, ele estudou o Evangelho de Mateus, que foi o primeiro evangelho, né? E aí o Estevão, né, logo leu para todo mundo, né? O Saulo e o Sadoc estavam ali assistindo. Então logo Estevão já leu uma prece, fez a prece inicial e leu o capítulo 10, versículos 6 e 7 de Mateus. E Mateus diz assim, né? Porque os evangelistas, eles escreviam aquilo que Jesus dizia. Jesus não escreveu, mas eles repetiam aquilo que Jesus dizia. Então, segundo Mateus, está escrito no Evangelho de Mateus, que Jesus disse: mas ide ante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Então, Estevão pegou essa fala do Cristo, que está em Mateus, e começou a comentar isso tudo. E lá na plateia estava Saulo e Sadoc, que eram rigorosamente judeus e pregavam rigorosamente a utilização do judaísmo, né? Eu até deixei aqui entre aspas, né? O que o Estevão disse, né, na hora do comentário dele, ele disse assim: meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno de seu zelo sem limites. Éramos escravos das imposições pelos raciocínios, mas hoje somos livres pelo Evangelho do Cristo Jesus. Nossa raça, ou seja, a judia, né, guardou de épocas imemoriais, antiga, né, a luz do tabernáculo de Deus, nos enviou do tabernáculo, e Deus nos enviou seu Filho, sem mácula, sem mancha, né? Onde estão em Israel os que ainda não ouviram as mensagens da Boa Nova, que é o Evangelho? Onde os que ainda não se felicitaram com as alegrias da nova fé? Interessante que quando Estevão fala assim, quem está ali na plateia? Saulo e Sadoc, que são rigorosamente judeus e defendem as ideias de Moisés, principalmente, né? E com isso,
Estevão, eloquentemente, começou a falar sobre Jesus. Isso tudo era notícia nova para Saulo e para Sadoc, não é? Eles não sabiam, ouviam falar sobre Jesus às vezes, mas não sabiam bem como era, porque naquela época, na Judéia e na Galileia, surgiram muitos adivinhos, muitos, entre aspas, né, profetas, pessoas que se diziam enviados de Deus, etc. Eles acharam que Jesus era mais um, mas não era. Era o Messias, né? Então, Estevão diz: o emissário divino veio até ao antro de nossas dores amargas e justas, para iluminar a noite de nossas almas impenitentes, para que nos desdobrassem os horizontes da redenção. Então, Estevão repetia e comentava a ideia de que Jesus pregava uma outra vida, a redenção, né? E até então não se falava nisso, né? Vivia a terra, o momento, né? E Estevão dizia mais: Moisés foi a porta, o Cristo a chave. Olha só, imagine Saulo ouvindo isso. Diz ainda Estevão: com a coroa do martírio adquiriu para nós outros a láurea imortal da salvação. Éramos cativos do erro, mas seu sangue nos libertou. Olha só, isso tudo era novidade para Saulo, né? Que pessoa estranha, que profeta estranho estão falando, Estevão fala, e a plateia tudo prestando atenção naquilo, né? Aí Estevão continua: então compreenderemos que o Evangelho é a resposta de Deus aos nossos apelos, em face da lei de Moisés. A lei é humana, ou seja, a lei mosaica, né? O Evangelho é divino. Moisés é o condutor, o Cristo, o Salvador, né? Com a lei éramos servos, com o Evangelho somos filhos livres de um Pai amoroso e justo. Então, com isso, Saulo ficou assim chocado, porque até então eles estão falando de um Deus diferente. O judaísmo já acreditava em um Deus só, mas não via esse Deus tão misericordioso, não via esse Deus tão justo, tão amigo, tão bom, né? Não via. Eles viam um Deus carrasco, um Deus com ira, um Deus vingativo, né? E Saulo veio veio visitá-lo para ver o que estava fazendo e viu tudo isso. Saulo então viu uma diferença tremenda da lei de Moisés com as ideias do Cristo. Aí Saulo então ficou revoltado com aquilo e começou a comparar os ensinamentos de Jesus com as leis de Moisés que estavam seguindo. Ele ficou colérico, né? Raivoso, com muita raiva. E aí o Saulo viu aquilo tudo, aquela conversa toda, aquela locução de Estevão, e disse, muito com raiva, né? Raivoso, diz assim: piedosos galileus, onde o senso de vossas doutrinas estranhas e absurdas? Achou absurdo. Como ousas proclamar a falsa supremacia de um nazareno obscuro sobre Moisés na própria Jerusalém, onde se decide os destinos das tribos de Israel invencível? Quem era esse Cristo? Não foi um simples carpinteiro? Então o que Saulo está dizendo? Como
alguém de Nazaré, um nazareno que veio aqui para dizer que sabia tudo e veio trazer essas ideias. Quem era? Nazaré era uma cidadezinha pequena, é uma cidade pequena, mas era muito pequenininha, era uma vilinha, não é? Jesus cresceu ali, viveu ali, trabalhando com seu pai até uma certa idade. Seu pai faleceu, desencarnou cedo, e Jesus terminou de crescer sem o pai, só com a mãe, né? E os irmãos, filho do primeiro casamento de José. Então, ali, o povo de Nazaré era mal visto. Eu costumo dizer que sofria bullying, né? Os nazarenos, né? Então, como de Nazaré não vai chegar ninguém que sabe, não vai chegar profeta nenhum, porque ali é todo mundo bobo, né? Como se dizia, né? Então, Saulo achou estranho como a supremacia, né? O valor de um nazareno, ou seja, de quem nasceu em Nazaré, e ainda mais sobre Moisés, segundo Saulo, é inadmissível. Afinal, quem era esse Cristo que está falando? Ele era um simples carpinteiro, né? Segundo Saulo, né? E aí a plateia ficou chocada com aquela fala de Saulo. E ali existia presente também alguns judeus que vieram e que frequentavam a reunião, né? Todo mundo ficou chocado com aquilo. Depois dessa fala, Estevão rebateu. Ficou uma conversa meio que entre Estevão e Saulo, né? Saulo não conhecia, veio conhecer Estevão, né? E Saulo disse: aonde iremos, né, ainda rebatendo Estevão, né? Onde iremos com semelhantes excessos de interpretação em torno de um mistificador vulgar? Chamou Jesus de um mistificador vulgar, né? Que o Sinédrio puniu com a flagelação e a morte. Ou seja, o Sinédrio já tinha punido, Jesus tinha sido crucificado há uns 2 anos atrás, né? Ou quase 2 anos atrás, né? Como? O Sinédrio é o poder, naquela época a religião ela era governo, né? Misturava religião e governo, né? E política, né? Vamos dizer assim, né? Ainda hoje tem isso, né? Um pouco menos, mas tem, né? Ainda continuou Saulo: quero dizer de um Salvador que não conseguiu salvar a si mesmo. Mas se ele é Salvador, por que ele não conseguiu salvar ele mesmo, né? Saulo questionou Estevão, né? Emissário revestido de celestes poderes, como não evitou a humilhação da sentença infamante? Ou seja, como que não evitou ser pregado na cruz e assassinado na cruz, né? Então, Saulo ficou muito encolerizado, ficou nervoso, falando alto, gesticulando, né, no meio da plateia, e Estevão ali na frente, né? Segundo Saulo ainda falando: mistificadores, rejeitais as possibilidades de esclarecimento que vos ofereces, galileus incultos, porque os galileus era tudo meio analfabeto, né? Pedro, por exemplo, era analfabeto, né? E todo mundo não tinha estudo, né? Continuou Saulo: não quereis considerar o meu nobre cartel de desafio. Saberei vingar a lei de Moisés. Olha o que Saulo diz: saberei vingar a lei de Moisés, da qual vocês tripudiam. Recusais a intimativa, mas não podereis fugir do meu desforço. Porque Saulo era uma autoridade. Ainda continua: aprendereis a amar a verdade e a honrar Jerusalém, renunciando ao nazareno insolente, que pagou na cruz os criminosos desvarios. Saulo ainda diz assim: recorrerei ao Sinédrio, que era a cúpula religiosa e política da região, né? Recorrerei ao Sinédrio para fazer o julgamento e punir. O Sinédrio tem autoridade para desfazer vossas condenáveis
alucinações. Então, Saulo ameaça Estevão e todo um grupo, né, dizendo que vai recorrer ao Sinédrio, né, para punir aquilo tudo, né, porque ele achou absurdo, como que vai confrontar com a lei mosaica, né, e o que eles mais pensavam, que os judeus mais pensavam, e Saulo também, e o Sinédrio, né, mais pensava, era que estava organizando um líder, ou que Jesus era um líder para desbancar as autoridades. Mas não é isso. Jesus falava de uma lei ou de um reino no plano espiritual, um reino, um reinado na faixa espiritual, noutra dimensão. Entretanto, os fariseus não entendiam isso e achavam que Jesus era ele estava afrontando a religião e o governo, né? O Sinédrio como um todo. Então Estevão, muito calmo, enquanto Saulo falava gesticulando e bravo e etc., Estevão muito calmo, né? Claro, muito evoluído, né? Disse assim: amigo, o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer chorar, mas não lhe reconheço poderes para me obrigar a renunciar o amor de Jesus Cristo. Então ele desafiou o Sinédrio para fazer o que for, mas ele não vai renunciar a Jesus, né? E aí o Estevão desce ali do púlpito, né, da tribuna, lugar onde ele estava falando, né, e ele desce, sai caminhando, passa até perto de Saulo, né, e Saulo e Sadoque querendo agredir fisicamente. Saulo percebeu que Sadoque já ia fazer agressão física. Inclusive outros fariseus que estavam ali, outros judeus que estavam ali próximo, também ficaram imaginando agredir Estevão, né? Entretanto, Estevão saiu caminhando. Nisso que ele vai caminhando, né? Ele falou francamente que louvarei ao Cristo de toda a minha alma, eternamente. Saulo presenciou tudo aquilo e desistiu de continuar atacando, né? Porque ele viu que aquilo ali estava absurdamente, né? Uma situação muito complicada, porque, como nós podemos dizer, tinha muita gente favorável ao Estevão, a maioria favorável ao Estevão, mas tinha também alguns que estavam de acordo com aquilo que Saulo falava, né? Mas Estevão bateu firme, né? Bateu firme, né? Bom, com isso, enquanto Gesiel descia, apareceu próximo a Gesiel, a Estevão, né? Apareceu uma velhinha junto com uma filha sua, né? Dizendo para Estevão: eu tive problema de saúde há muito tempo e eu cheguei próximo a Jesus quando ele estava pregando e divulgando as suas ideias, e ele me curou. E agora minha filha, já faz mais ou menos um ano, ela teve um problema emocional grave e hoje ela não fala, né, mais. Estevão, naquele momento, fez uma prece, colocou as mãos nela, né? Eu imagino que deu um passe nela, né? E nessa hora, essa mulher, essa moça, né, essa jovem, voltou a falar. Quer dizer, então, todos os discípulos do Cristo faziam, entre aspas, milagres. Na verdade, eles aplicavam fluidos, né? Eles faziam irradiação fluídica nas pessoas e promoviam curas, tratamentos, né? E Saulo viu tudo aquilo ali: vamos embora, não vou ficar aqui mais não, porque o ambiente não está para mim, né?
E aí foi embora. No dia seguinte, ele visitou Abigail. Ele voltou na Abigail. Se isso era no sábado, com certeza era no domingo, ele voltou e visitou Abigail. Contou para Abigail que tinha esse problema, né, com Estevão, que ele foi na casa do caminho com Sadoc. Abigail nem sabia de Jesus não, porque naquela época, como eu disse, existiam alguns curandeiros, falava-se que foi um crucificado, que foi um preso e tal, mas ficou por isso mesmo. E Saulo contou para Abigail, né, que Estevão estava falando mal, ou estava pregando, não é falando mal, falando contra as leis de Moisés. Abigail também era rigorosamente seguidora das leis de Moisés, das leis do Torá, né? E Abigail disse, olha, eu concordo, porque Abigail disse para ele, para Saulo, Saulo, se Gesiel tivesse aqui hoje, com certeza ele seria um defensor dessa supremacia judia, da supremacia do Torá, da lei de Moisés, né? Então, Abigail concordou com Saulo, né? que